Olá! No programa Educação em Rede de hoje, vamos abordar os transtornos de aprendizagem. Como saber quando a criança tem dificuldades na escola porque sofre de dislexia ou de descalculia, por exemplo? E o que são esses transtornos de aprendizagem? Quais os tratamentos possíveis? E o mais importante, como a escola pode ajudar o aluno a enfrentar essas dificuldades? Para essa conversa, eu recebo Tereza Cristina Simões, professora do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, o NIAP, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a fonoaudióloga Renata Mouzinho, professora da Faculdade de Fonoaudiologia da UFRJ. Professoras, bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Educação em Rede. Agora, antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir a um documentário. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे हैं। Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? O filme indiano Como Estrelas na Terra conta a história de um menino de 9 anos que sofre de dislexia. Seu pai acredita que ele é indisciplinado e decide colocá-lo no internato cuja filosofia é disciplinar cavalos selvagens. A vida fica ainda mais triste e difícil para o menino, até que um novo professor chega ao internato. E é este novo professor quem descobre que o garotinho sofre de dislexia. O filme mostra a importância do professor e seu poder de transformação. As dificuldades de aprendizagem, elas estão inseridas dentro de um contexto maior, que é o mau desempenho acadêmico. Então a gente pode ter causas diferentes que levem ao mau desempenho acadêmico. Eu posso ter desde crianças que tenham problemas ambientais até problemas biológicos. Problemas ambientais seriam uma família que é desagregada, criança que sofre violência, criança que tem condições nutricionais que não são adequadas. Seriam causas ambientais e que, obviamente, levariam a um fracasso escolar, a um mau desempenho acadêmico. E existem também as causas que a gente considera biológicas, causas neurológicas para o mau desempenho acadêmico. Então a gente pode citar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode citar o autismo, citar o retardo mental. E existe um grupo mais específico que são transtornos específicos de aprendizagem, que são um grupo de transtornos em que a criança tem dificuldade em utilizar a linguagem. Então esse grupo são quatro componentes principais: a dislexia, a desortografia, a descalculia e a disgrafia. A fonoaudiologia é que trabalha com essas crianças que têm a dificuldade. São crianças que já foram alfabetizadas, que estão sendo alfabetizadas e que estão com problema nessa área. E elas são só vistas na época da alfabetização. Antes não, porque são crianças totalmente normais, com um desenvolvimento totalmente muito bom e, de repente, na hora que ela começa a aprender a ler, ela não consegue. E aí a mãe não entende por que aquela criança que está bem em tudo, é amiga de todos, se dá bem com tudo, super esperta, e na hora de ler ela não consegue ler. Ou ela não consegue escrever, ou ela não consegue aprender as continhas da matemática. Why can't you? Idiot! Why can't you? O filme mexeu muito comigo, né? Eu pude, assim, refletir em cima do filme. Até mesmo porque eu tenho um aluno que a mãe me relatou que já passou pelo neurologista e tem diagnóstico de déficit de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem. Então, ele assim, o tempo que eu estou lá no quadro, que a gente está escrevendo, a gente está fazendo a leitura e fazendo o exercício junto,
e ele tá lá, ele brinca com os dedos, ele fura a borracha, ele come a ponta da blusa, ele brinca com o... Ele não consegue ficar parado olhando para o quadro, ele não consegue me olhar se eu estiver contando uma história, ele não consegue. É como se ele estivesse no mundo dele. O cérebro do disléxico, ele funciona de maneira diferente, tá? É como se você fosse pro Jardim Botânico, saindo da universidade, aqui da universidade, e fosse pro Jardim Botânico. Se você pega o elevado e pega o túnel Rebouças, você vai rapidinho e você chega na Zona Sul. Se você pega os outros caminhos, você vai pela Central, você vai pelo centro, você pega o Flamengo, Botafogo, você chega no Jardim Botânico. Acontece que você demora mais. Então, o que acontece com o cérebro é que ele demora mais para processar a leitura. Ele chega na leitura, mas ele demora. Ele fica olhando aquela palavra e a palavra não sai. E às vezes ele vai ler telefone, ele lê elefante, porque tem o L, tem o F, tem o T, e ele quer rapidamente ficar livre daquela palavra e ler. Por isso que o disléxico, muitas vezes na avaliação, a gente faz avaliação de palavras também. Porque quando ele tem um contexto, fica mais fácil. Se ele está lendo alguma coisa de um bicho grande, que tem tromba, tem um marfim, ele vai saber que é um elefante e não um telefone. Mas se ele for ler aquela palavra individualmente, ele é capaz de ler telefone. A escola pode ajudar a identificar esses transtornos específicos da aprendizagem. A gente vai ter que sempre prestar atenção na criança que não está acompanhando o ritmo da turma na sua aprendizagem. É uma criança que comete erros na sua leitura não vai ser uma leitura dinâmica como é a das demais crianças. Ela vai cometer erros de troca de fonemas, erros de troca de letras principalmente. E isso numa fase em que isso já não deveria estar mais presente. É importante 2 elementos. Primeiro, que os professores estejam muito bem treinados para fazer para levantar essa suspeita, para perceber rapidamente qual a criança que tá evoluindo de maneira inadequada no seu aprendizado. E uma vez que ela consiga detectar isso precocemente, encaminhar para os centros especializados. Ao fim do filme Como Estrelas na Terra, o educador consegue mobilizar a escola a respeito da diversidade que existe na sala de aula, mostrando que é possível fazer com que o aluno desenvolva sua capacidade de aprendizagem a partir da compreensão e do incentivo de todos. No início desse ano, nós trouxemos a ideia para o grupo de professores e deixamos que eles escolhessem os temas que eles sentiam mais necessidade de aprendizagem. E aí o tema escolhido para o primeiro bimestre foi transtornos de aprendizagem, porque cada vez mais as escolas recebem alunos com transtornos e deficiências. Esse número de alunos incluídos vem aumentando muito a cada ano e os professores sentiram a necessidade de aprender mais sobre isso. Está sendo muito bom, né, o filme, os textos, porque a gente está aprendendo muito e sabendo lidar melhor com essas situações. Uma das coisas que me surpreendeu positivamente foi ter professor de educação física, de ciências, de língua portuguesa, trazendo material. Olha, eu tenho isso sobre esse assunto, eu quero contribuir com isso para que os colegas possam ler também isso que eu tenho. Professor de artes dando sugestão de filme. Então, houve uma comoção, uma vontade realmente de uma equipe aprender, porque sente a necessidade de aprender o assunto. E para os alunos, é o melhor, né? Porque quem chega na escola quer aprender. Desde sempre, eu acho que para todos sempre, quem chega na escola quer aprender, né? E os professores precisam saber ensinar para todos, sem deixar ninguém de fora. Se você trabalhar com a criança cedo, começar na alfabetização, você vê que aquela criança está tendo mais dificuldade, o professor é o melhor parâmetro, porque ele vê todas as crianças da mesma idade. Então ele vê que aquela criança não está pegando e as outras estão indo muito bem. Então ele está vendo que aquela criança está diferente. Aí o professor perceber essa criança e mandar essa criança para fazer uma avaliação e começar a trabalhar essas capacidades que são anteriores à leitura e escrita, a criança vai embora.
Professora Tereza, o que a senhora destacaria nesse documentário? Eu achei muito interessante a escola, que diante das dificuldades que ela identificou, não olhou para a dificuldade e paralisou, mas buscou alternativa, uma saída que foi através do estudo, da pesquisa, buscando parcerias, se reunindo, buscando então caminhos para solucionar, né, em busca de estratégias que possam dar suporte à escola e quem sai ganhando são os alunos. Eu achei muito interessante esse movimento. Pois é, professora Renata, é importante os professores estarem bem preparados, né, para identificarem esses problemas. Todos os profissionais têm que estar bem preparados para o que eles se dispuserem a fazer. Os professores, eu acho que eles têm um papel fundamental na vida de todos os alunos, independente das dificuldades. Mas quem não tem dificuldade vai passando, apesar de alguns professores não terem tanta habilidade. Aqueles que têm dificuldade, eles precisam de um olhar mais aprofundado, mais cuidadoso, que saiba mais o que está fazendo, que compreenda a natureza da dificuldade para poder agir. Agora, essa responsabilidade do diagnóstico não é do professor, né? Não, o professor ele não precisa fazer o diagnóstico, nem pode fazer o diagnóstico. Isso está associado à área de saúde. O professor tem que entender a natureza de cada dificuldade para poder ajudar melhor o aluno ou, num segundo tempo, encaminhar para um serviço de saúde fazer esse diagnóstico. Até porque o professor que está ali lidando com o aluno no dia a dia, né? Tem contato, tem aquele contato direto com o professor, né? Exatamente. É esse o processo todo de construção da aprendizagem, é o professor que está lidando diretamente. Então, é ele que tem a possibilidade de estar identificando, né, as primeiras dificuldades apresentadas por seus alunos. A gente vai continuar essa nossa conversa no próximo bloco. O Educação em Rede volta já já. Estamos de volta com o programa Educação em Rede, que hoje aborda os transtornos de aprendizagem. Aqui comigo no estúdio estão Tereza Cristina Simões, professora do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, UNIAP, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a fonoaudióloga Renata Mouzinho, professora da Faculdade de Fonoaudiologia da UFRJ. Nós preparamos um vídeo para sabermos um pouco mais sobre cada um desses transtornos. Vamos ver? No caso da disgrafia, a criança tem um problema de formar uma palavra graficamente correta. Então, o que a gente costuma observar é a criança que faz. Ela aperta muitas vezes o lápis em uma determinada letra, na seguinte ela já faz ele muito superficial. A letra ela é muito mal formada, acaba fazendo um garrancho, é a caligrafia feia. Se a gente pensar assim, ora, toda criança quando está aprendendo a ler é assim, eu já fui assim, todo mundo já foi assim, você escreve mal no início. Claro, agora, a partir do momento que você encerra o processo de alfabetização, isso tem que estar praticamente resolvido. A criança precisa ter uma letra que seja homogênea, ela não pode fazer letras muito grandes, letras muito pequenas, somar tudo, fazer letras que sejam incompreensíveis. Passou o processo de alfabetização, isso tem que estar corrigido. Quando isso não está corrigido, é um indício de que a criança pode ter um quadro de disgrafia. Em relação à desortografia, é importante que a gente não confunda com a disgrafia, que foi o que foi falado anteriormente, porque são em tese semelhantes, mas não são a mesma coisa. No caso da desortografia, a criança tem uma letra adequada. O que ela faz são erros ortográficos. Ela tem dificuldade para compor um texto. Então, ela quando vai escrever no quadro de desortografia, ela muitas vezes ela omite letras. Então, ela pode escrever, por exemplo, homem e tirando o H, porque o elemento gráfico ele não tem uma correspondência sonora, então muitas vezes ela omite aquela letra, troca o M, troca o CH pelo X, então muitas vezes ela vai escrever cachorro com X em vez de botar o CH, porque o som é igual, mas na hora de escrever ela comete esse erro. Esquece de botar o M antes de P e B. Então esses são dados que vão remeter à possibilidade de desortografia. Na descalculia, o que a gente costuma observar é que a criança tem uma dificuldade na manipulação dos números. É uma dificuldade com a matemática especificamente e que também nada tem a ver com inteligência. É comum, às vezes, a gente ver que a criança ela consegue fazer uma operação simples, você fala, quanto é que é 2 mais 3? Ela fala, é 5, faz a continha, é 5. Mas se você fala assim, João tem 3 maçãs, a Maria tem 2, quantos eles têm em conjunto? Na hora que ele vai abstrair, na hora que ele vai utilizar aquele conceito matemático, para ele é difícil. Então, ele pode até fazer as contas, às vezes nem consegue fazer isso, muitas vezes ele faz a operação simples, mas na prática ele não consegue utilizar aquilo.
Pois é, esses transtornos que a gente vê aí têm características específicas, né? É difícil fazer um diagnóstico? É muito difícil, porque muitas das características são comuns ao desenvolvimento de leitura escrita ou desenvolvimento das habilidades matemáticas. Existe essa confusão entre quando é um transtorno específico de aprendizagem e um déficit de atenção, porque as falhas pela desatenção ou falta de atenção sustentada na mesma atividade pode dar falhas similares. Dá um exemplo para gente. Então, por exemplo, tudo em matemática é sequencial. Se ele perde o foco de atenção e distrai com a borboleta que está passando, quando ele volta para a atividade, ele não consegue mais seguir o fluxo, o que é diferente de uma descalculia, que existe uma dificuldade com o raciocínio matemático, com senso numérico. Então, uma pessoa com descalculia, ela vai ter dificuldade com a lógica, ela vai ter dificuldade para entender, por exemplo, uma leitura numérica, ou entender relógio, ou, como o professor falou, fazer um cálculo até de troco no dia a dia. Não é uma questão apenas acadêmica, né? No dia a dia, o uso da matemática também fica complicado. Agora, geralmente, esses transtornos aparecem na alfabetização, né, Tereza? Exatamente. Justamente nesse processo, onde o professor está investindo nessa aprendizagem desse aluno, é que vai aparecer justamente na escola, né? Pois é, professora Tereza, uma vez que o professor perceba que existe alguma coisa errada com o aluno, como é que ele deve agir? Acho que o primeiro passo é ele buscar identificar ajuda, né? Buscar ajuda, conhecer mais acerca daquelas dificuldades apresentadas para os seus alunos e buscar, então, parceria, fazer o encaminhamento para junto, né, com os especialistas, junto com outros, poder, então, ter um conhecimento mais amplo a respeito daquelas dificuldades e poder, então, ajudar esse aluno nesse desempenho. Agora, como saber a diferença se uma criança é distraída, se é desinteressada, ou se realmente tem até preguiça, muitas vezes, né, de um problema desses que a gente viu agora? Aí depende do problema. Vou dar um exemplo da dislexia. Por exemplo, o disléxico ele tem muita dificuldade de leitura. A leitura é penosa. Como vocês viram no filme, as letras parecem que não fazem correspondência com o som, é tudo muito lento. Então, esse esforço que ele faz para ler faz com que ele não consiga interpretar o que ele leu. Enquanto os outros levam 5 minutos para ler um texto, ele pode levar 15 para ler o mesmo texto e não conseguir interpretar. Então, isso desmotiva, isso causa um desinteresse que é secundário a uma dificuldade. Diferente de uma criança que não tem motivação para o estudo de uma maneira geral, ou também tem algumas crianças que não têm motivação para nada. A gente vê que tem criança que não tem motivação para brincar, não é? Uhum. Não tem motivação para aprender. Agora, tem que ficar muito claro o que é uma motivação para aprender. Se, por exemplo, os meninos amam videogame, se eles vão no Google e procuram qual é a maneira de superar uma fase no videogame, eles têm um interesse em aprender, só que o interesse está focado para outra coisa. E aí eu acho que vem também o papel da escola de procurar cada vez mais situações que despertem no aluno o interesse por essa pesquisa, né? E daí a importância do professor fazer uma aula que desperte esse interesse do aluno, né? Exatamente, usando outras linguagens, identificando os modos, os ritmos de aprender de cada criança, enfim, esse é o papel da escola. Agora, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, facilita o tratamento? Quanto mais cedo, melhor. Primeiro, porque não traz outros complicadores. Então, uma criança que lê mal, se ela for lendo mal durante 3 anos da escolaridade, a motivação acaba, isso vai acabar atingindo outras matérias, porque toda a escolaridade é baseada na leitura, e também porque as respostas são mais rápidas. Quanto antes começar, mais rápida a resposta ao tratamento. Isso não quer dizer que todas as crianças que apresentem uma dificuldade inicial tenham que ser encaminhadas. Eu acho que muito a escola pode fazer, dando um suporte especial antes do encaminhamento para a área de saúde. Agora, como é que funciona esse tratamento? É à base de medicamentos ou é com terapia? Os transtornos específicos de aprendizagem, os 4 que o Dr. Giuseppe descreveu, ou seja, dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia,
Nenhum dos quadros tem medicação. São intervenções específicas que, em função de uma avaliação que é feita, a gente vai ver qual é a prioridade. A prioridade pode ser fonoaudiologia, a prioridade pode ser psicopedagogia. Quando existe déficit de atenção, aí sim, em alguns momentos, é necessário, mas isso tem que ser muito bem investigado para ver o custo-benefício. Bom, professoras, a gente vai agora fazer uma pequena pausa. E na volta a gente continua a falar sobre os transtornos de aprendizagem e qual é o papel do professor no tratamento dos alunos com esses problemas. O Educação em Rede volta já. Olá, este é o Educação em Rede, hoje falando sobre os transtornos de aprendizagem. Professoras, esses transtornos que geralmente surgem na alfabetização podem comprometer a socialização da criança? Sim, porque justamente as dificuldades que ele apresenta para o outro fica como que ele é burro, ou que ele não sabe, é preguiçoso. São dificuldades que se apresentam justamente nesse contexto onde ele evidencia justamente na escola, né? E nessa hora, o que é que a escola deve fazer? Bom, a escola, então, diante desse quadro, dessa condição, desse aluno está fechado, está sendo estigmatizado muitas vezes, justamente promover essa mudança, se aproximando dele, buscando entender e junto com a sua equipe de professores, buscar então compreender mais acerca desse quadro, procurar estratégias, outras linguagens, outras formas de poder estar atendendo a esse aluno, tirando dessa condição que é de se sentir inferiorizado ali na escola, nesse espaço escolar. Agora, e a família deve procurar a escola quando percebe que o aluno tem algum problema? Ah, certamente. Eu acho que esse entrosamento escola e família é fundamental. Não é possível, porque a criança não é sozinha, não é isolada. Então, é muito importante que todos os envolvidos na vida dessa criança, não na vida escolar tão somente, mas todos os envolvidos nesse processo estejam atentos a isso. Então, esse entrosamento de escola e família é fundamental. Bom, vamos então ver o que os especialistas dizem sobre isso. A família é fundamental nesse processo, porque é a família que vai dar o suporte para essa criança no momento que ela tem uma dificuldade. Então, a família tem que estar presente, ela tem que estar sempre em contato com os professores para saber como é que está sendo o desempenho daquela criança. E assim que ela notar qualquer tipo de problema, seja a professora, sejam os pais, levar essa criança para um atendimento especializado. A família não pode ser o terapeuta, né? A família tem que ajudar a criança em pedir para a criança ler todo dia, ou ler um pouquinho, pedir para a criança ler um pouquinho todo dia, mas ler para a criança todo dia. Quando você lê, você dá entonação, você dá ritmo, você dá tudo que a criança, aumenta o vocabulário daquela criança, porque quando você lê um texto para a criança, você sobe o nível da criança, tá? E ela vai ver palavras que ela não costuma ver normalmente, ela lê aquela palavra. Então, na hora que a mãe está lendo a palavra, está lendo a história e ela está vendo a figura, ela não vai parar e perguntar que palavra é aquela, ela vai entender. E aí, quando a mãe, de repente, a criança usa aquele vocabulário que a mãe nem sabia que a criança tem. Porque quando você lê, você sobe o nível da linguagem da criança. É isso mesmo, professoras? Existe mais alguma coisa que a família possa fazer? Tem que entender que para a família não é fácil. Eu acho que é importante, muitas vezes, os educadores ou as pessoas envolvidas têm o hábito de culpar a família. Isso é um risco, tem que trazer a família para o processo e não culpar. Porque não é fácil, são crianças que demoram muito para fazer o dever, que precisam de muito mais dedicação. Aquela autonomia para estudar sozinho demora muito mais a chegar. Então, o fim de semana fica mais pesado, o momento do dever de casa não é fácil. Então, as orientações básicas são, ao invés de fazer um dever durante 2 horas seguidas, combina os horários, organiza um plano, né, durante a semana. Qual é o horário melhor? Meia hora, depois ela vai ter um tempo livre, depois mais meia hora. Talvez isso dos pais lerem é importante na hora do estudo também. Por exemplo, o disléxico, ele tem problema no instrumento leitura, mas ele entende muito bem por outros meios.
Então, se a matéria, por exemplo, chegada da família real ao Brasil, procura um vídeo no YouTube, tem desenho sobre isso, procura um filme. Se tiver a possibilidade de levar a museus, tem muitos passeios gratuitos do Rio de Janeiro que podem favorecer esse aprendizado, que não seja só por um meio único. Isso serve para todas as crianças, mas é indispensável para esse grupo que tem mais dificuldades. Agora, a criança que é diagnosticada, ela deve saber que tem esse diagnóstico? Eu acho que é uma questão de bom senso e também de faixa etária. Isso ajuda a criança a saber que tem? Quando é muito pequenininho, né, logo no início do processo, não necessariamente, mas se a criança já tem um estigma de burro e de preguiçoso, muitas vezes pode ser um alívio ele descobrir. Eu conheço uma menina que ela foi o maior alívio da vida dela. Ela escreveu uma carta e publicou num blog falando do alívio que foi quando ela descobriu. Finalmente eu descobri que eu não sou a preguiçosa que todo mundo achava que eu era. E no caso dessa menina, ela pediu para que o professor contasse para os colegas no dia que ela não estivesse presente. Ela faltou e o professor contou. Agora, isso é uma situação singular. Pode ser que outros prefiram que não conte, mas eles sabem o que é para aprender a lidar melhor. E, às vezes, o conhecimento dos famosos disléxicos que tiveram sucesso na vida, que isso não foi nenhuma condição de impedimento, também ajuda muito. Quer dizer, isso pode atrapalhar, é um ponto fraco, como todo mundo tem pontos fracos, mas não é de forma alguma uma condição de incapacidade. Agora, cita alguns famosos aí pra gente. Eu vou falar os que falam, tá? Disney, Agatha Christie, que é uma escritora, então ela deu essa virada. O Tom Cruise, né, que conta que quando ele decorava textos, ele tinha que ler alto, gravar e depois ele memorizava auditivamente, que é um fator também. Quem tem dislexia precisa se ouvir para interpretar, para as informações virem mais, assim como precisa visualizar as informações. E essa é uma dica interessante para os professores também. Quanto mais visual for a aprendizagem, melhor para essas crianças que têm transtornos específicos. Aliás, melhor para todos. Renata, existe uma idade limite para se fazer esse diagnóstico e começar o tratamento? Não existe limite, existe diferença da resposta. Mas um adulto pode fazer, por exemplo. Muitas vezes os pais se descobrem depois que os filhos foram diagnosticados. E quanto tempo demora para que haja um resultado a partir desse diagnóstico? Se for feito muito precocemente, em 6 meses já se vê uma resposta, que o objetivo inicial é o ganho de fluência de leitura. Óbvio que vai depender do tipo de tratamento, óbvio que vai depender do tipo de educação que está sendo dada e do grau de severidade daquele transtorno específico. Eu só gostaria de deixar claro que esse prazo de 6 meses não é para a criança resolver todos os problemas, é para começar a dar respostas, talvez que não satisfaçam naquele momento a família ou a escola, mas que ela já possa mover e minimizar as dificuldades. Então, a cada 6 meses, ela deve reavaliar para ver os ganhos que ela teve para procurar os novos caminhos para o próximo semestre. Tereza, a gente viu no documentário os professores debatendo no centro de estudos. Quais são as vantagens desse debate, dessas iniciativas? A vantagem é que o professor, ele não toma essas dificuldades para si. A responsabilidade sobre as dificuldades e a superação dessas dificuldades e do suporte a essas dificuldades apresentadas pelos alunos sozinho. Porque o professor isolado sozinho, isso é muito complicado, porque ele adoece, ele fica angustiado. E essa não é uma questão só desse professor, só deste aluno, isso é uma questão que precisa... É uma questão coletiva, uma questão de toda a escola. Então, é preciso que essa equipe docente estejam discutindo, falando, pensando, analisando sobre as questões trazidas, as questões vividas por eles nesse cotidiano escolar, aquilo que é difícil, pensando juntos em estratégias que possam ajudar, que possam ser utilizadas para o enfrentamento dessas dificuldades que eles estão vivendo. E quando esse grupo cria esse espaço e cria um espaço que para essa discussão, mas que também propicie surgir dali
surgir dali as possibilidades, surgir dali os diferentes saberes, as diferentes experiências, esse grupo ele tem a possibilidade de não só ter as respostas, né, as soluções, os caminhos, como descobrir a força também desse grupo. Né, e como docente. é a ação do PROINAP? O PROINAP é um programa de apoio às escolas, um programa interdisciplinar de apoio às escolas municipais, e ele atua a partir de ações interdisciplinares. Hoje a equipe é composta por professores, assistentes sociais e psicólogos. E a ideia do PROINAP, o objetivo do PROINAP o compromisso é com a melhoria da qualidade educacional e com a melhoria dessas relações de ensino e aprendizagem. E como se faz isso? Essa equipe que está presente em todas as unidades, em todas as coordenadorias, essa equipe de psicólogos, assistentes sociais e professores, o PROINAP está presente em todas as coordenadorias e num diálogo com a escola, porque não dá para você pensar questões da escola sem dialogar com ela. Então, num diálogo com a escola, a equipe identifica junto as dificuldades, as questões dessa escola e junto pensam também em estratégias para o enfrentamento dessas dificuldades e fortalecimento dessa escola. Com relação até às questões que estão do tema do programa hoje, com relação aos transtornos de aprendizagem, às dificuldades na aprendizagem, o PROINAP ele pode estar contribuindo de que maneira? Nesse processo, auxiliando a identificar elementos, por exemplo, que possam estar interferindo nesse processo não só de aprendizagem, mas de ensino também. Bom, para a gente terminar, Renata, eu queria que você desse um panorama desses transtornos. O número de casos vem aumentando ou não? A proporção de casos de transtornos específicos de aprendizagem não aumenta. Isso é igual no mundo inteiro. O que está aumentando é o número de diagnósticos, que, por um lado, são feitos corretamente, mas a gente está correndo agora o risco dos exageros. Então, qualquer dificuldade de aprendizagem com outras origens ambientais, por exemplo, estão sendo também erroneamente diagnosticados como um transtorno. E isso não é a melhor solução para as crianças. E aí é interessante voltar à experiência da escola, as escolas se mobilizarem para estudar, porque aí os professores, por si só, podem agir com essas crianças e, dependendo das respostas que elas vão dar, ver realmente quem tem um transtorno que é persistente para, nesse momento, poder encaminhar para um serviço especializado. Olha, esse é um recado fundamental, né? Professoras Renata Malzinho, Tereza Simões, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Educação em Rede. Obrigada. E nós temos um novo encontro no Educação em Rede da semana que vem. A gente se vê. Tchau. Música